Certa vez, Sócrates disse que o homem deve elevar-se acima da terra para compreender verdadeiramente o mundo em que vive. E que maneira melhor de fazer isso do que a partir do confortável assento junto à janela de um Boeing 747. Mas de vez em quando, pessoas voando lá em cima em aviões avistam uma coisa ou outra que a humanidade, ou pelo menos os clientes das companhias aéreas, nunca deveriam ter visto. De metamorfos nas alturas a aterrorizantes interceptações militares, prepare-se enquanto sobrevoamos algumas das coisas mais loucas que passageiros de voos nunca deveriam ver. Encontros na pista. Embora você possa pensar que a parte mais segura de uma viagem de avião seja quando você está na pista, pensa um pouquinho melhor. Passageiros nesse avião em terra, no aeroporto de Barcelona, tiveram um grande susto quando viram outro avião se aproximando rapidamente deles durante o pouso. Descobriu-se que, devido a uma falha de comunicação, o avião em voo havia recebido autorização para pousar, enquanto o avião em terra também havia recebido autorização para cruzar a pista. Apesar do pensamento rápido do piloto que voava ser digno de elogios, os pilotos são especialmente treinados para lidar com essas situações. Se as condições da pista não forem satisfatórias para um pouso seguro, os pilotos precisam executar uma manobra de segurança chamada Go Around, que foi exatamente o caso no vídeo que a gente acabou de ver. Felizmente, esse incidente em particular ocorreu numa manhã clara e o avião na pista foi avistado a tempo, mas se as coisas estivessem um pouco mais nebulosas, bom, melhor nem pensar. Um evento semelhante ocorreu em fevereiro de 2023, quando o controle de tráfego aéreo autorizou 2 pousos na pista do Aeroporto Internacional de Austin, no Texas. Confere a trajetória de voo de tirar o fôlego, mostrada nesse rastreador de radar digital. O quase acidente ocorreu por volta das 6h40, quando um voo da Southwest Airlines recebeu autorização para partir pouco antes de um avião de carga da FedEx pousar na mesma pista. Assim como um incidente próximo no aeroporto de Barcelona, o piloto da FedEx conseguiu realizar um go-around e evitar qualquer desastre. Embora não tenha sido registrado pela câmera, parece igualmente assustador ver o quão perto os 2 aviões estavam pelos dados de voo, embora felizmente a diferença de altitude fosse mais do que suficiente para manter os passageiros seguros. De qualquer forma, eu acho que tá na minha hora de fazer uma manobra de desvio desse assunto estressante. Decolagens complexas. Embora um quase acidente em terra já seja assustador o suficiente, que tal um a mais de 10 mil metros de altitude? Em fevereiro de 2019, um passageiro a bordo de um voo da Aer Lingus capturou outro avião voando rapidamente ao lado do dele, enquanto se dirigia de Dublin, na Irlanda, para Lisboa, em Portugal. Embora não esteja imediatamente claro quão longe está esse outro avião, existem regras de espaço aéreo sobre a proximidade permitida entre aeronaves em voo. Para aviões comerciais voando abaixo de 8.830 metros, as aeronaves devem manter uma distância de pelo menos 4,82 km horizontalmente, e essa distância aumenta para 8 km se estiverem voando mais alto. Essas regras são rigorosamente aplicadas, e considerando que esses aviões geralmente têm mais de 47 metros de comprimento, é justo assumir que parece mais próximo do que realmente é. Embora algumas pessoas possam argumentar que regras foram feitas para serem quebradas, eu diria que o passageiro que capturou esse próximo quase acidente pode discordar. Voando sobre o aeroporto de Orlando, na Flórida, um pequeno Cessna 172 ficou a cerca de 152 metros de distância de um voo da Delta repleto de civis durante a decolagem. O piloto Malik Clark estava seguindo as instruções do controle de tráfego aéreo, que o havia orientado a direcionar o seu Cessna a leste sobre o aeroporto. Mas as coisas rapidamente passaram de uma viagem tranquila para um pesadelo, quando ele e seus passageiros avistaram um Boeing 757 indo diretamente na sua direção. Graças ao pensamento
pensamento rápido de Malik, ele desviou o mais rápido que pôde, realizando uma manobra de emergência para evitar uma colisão no ar. O incidente foi atribuído a um erro dos controladores de tráfego aéreo, que deram autorização para que ambos os aviões cruzassem exatamente a mesma rota de voo. Imagina só como é que foi a reunião desses funcionários depois. Interceptado. Normalmente, a pior coisa com a qual você tem que lidar ao voar em um avião é um pouco de turbulência, mas para os passageiros do voo 108 da British Airways, que ia de Dubai a Londres em abril de 2016, havia um tipo diferente de força aérea na cola deles. Para o choque dos passageiros, eles se viram interceptados por um jato de combate Gripen ao passar pelo espaço aéreo húngaro. Mas como é que isso aconteceu? E o que aconteceu depois? Bom, nesse exato momento, há mais de 7.000 voos comerciais no ar, e estações de controle de tráfego aéreo em todo o mundo estão monitorando cada movimento deles. As aeronaves são monitoradas usando um dispositivo de comunicação eletrônica a bordo, chamado transponder, que envia sinais em tempo real para o controle de tráfego sobre o número do voo, a altitude, a velocidade e o destino do avião. Se o transponder falhar por qualquer motivo, os controladores de tráfego aéreo considerariam isso um grande alerta de segurança. Se todas as outras tentativas de comunicação com o piloto também falharem, eles podem tentar entrar em contato com as Forças Armadas, que enviarão rapidamente caças para se comunicar com o avião no ar. No caso do voo 108 da British Airways, a intervenção militar foi desencadeada quando o avião entrou em espaço aéreo húngaro sem aviso prévio, ou seja, sem contatar o controle de tráfego aéreo. Felizmente, a comunicação, que aparentemente caiu devido a um erro técnico, foi rapidamente restabelecida e o voo pousou em segurança no seu destino. Tudo bem que é legal assistir um filme de ação enquanto você está no avião, mas também não precisa ser uma exibição ao vivo de Top Gun passando na sua janela. Buraco negro. Apreciar a vista da janela de um avião pode parecer como olhar para a luz do paraíso, mas o nosso próximo encontro com passageiros de voo foi mais como encarar o abismo. Isso pode parecer um buraco negro que veio para o nosso céu direto do espaço, mas esse fenômeno aterrorizante é muito terrestre. Esse redemoinho apocalíptico foi avistado por passageiros de voo sobre East Palestine, no estado americano de Ohio, depois que um trem que transportava materiais perigosos descarrilou em fevereiro de 2023. O trem incluía 20 vagões cheios de produtos químicos altamente tóxicos, que se derramaram no ambiente. Embora o descarrilamento inicial tenha ocorrido em 3 de fevereiro, esse monstro de fumaça é relatado como tendo surgido de uma queima controlada alguns dias depois, em 6 de fevereiro. A queima tinha o objetivo de evitar explosões do conteúdo químico de vários dos vagões, embora tenha sido criticada por liberar fumaças nocivas no ar. Apesar de a visão dessa pluma escura seja sem dúvida aterradora lá do céu, é ainda mais assustador saber o que está acontecendo logo abaixo. Metamorfo nas alturas. Vamos de avistamentos assustadores da natureza em ação a algo um pouco mais extraterrestre. O que você faria se estivesse relaxando na sua poltrona de avião, olhasse pela janela e visse isso? Esse misterioso vídeo surgiu em julho de 2021 e é relatado como mostrando um metamorfo voador, filmado pela janela de um voo comercial por um passageiro anônimo. Essa pessoa afirmou que o objeto sinistro e metamorfo voou ao lado da aeronave por longos 7 minutos. Se for verdade, isso significaria que o OVNI teria que voar a cerca de 885 km por hora para acompanhar a velocidade do avião. É bem estranho, para dizer o mínimo. Com base na filmagem incrivelmente instável, parece que o
OVNI foi filmado de longe com zoom, mas alguns detetives da internet ofereceram teorias que poderiam aproximar as coisas da realidade. Alguns apontaram que as imagens assustadoras poderiam ser potencialmente um close em uma gota d'água ou uma pequena rachadura do lado de fora da janela, o que explicaria os seus poderes metamórficos, mudando de aparência conforme o ângulo da câmera muda. Outros têm a teoria de que o OVNI poderia ser um balão meteorológico de alta altitude desinflado, e não tem como negar que é bem parecido. Mas o que você acha? Me conta a sua teoria nos comentários. Balões espiões. Embora a questão sobre metamorfos alienígenas tentando nos espionar não seja algo que a gente tenha tempo para responder hoje, existem casos muito reais de espiões voadores nos céus. No começo de 2023, um piloto dos Estados Unidos capturou o que suspeitava ser um balão de vigilância carregando um satélite sobre o estado de Montana. O balão foi avistado pela primeira vez em 28 de janeiro, depois de já ter sobrevoado várias bases militares sensíveis, até que foi derrubado em 4 de fevereiro, ao largo da costa da Carolina do Sul. Balões espiões como esses são equipados com sensores e câmeras, usados para monitorar ou coletar informações, com a capacidade de pairar a altitudes tão elevadas quanto 36.500 metros no ar. Nesse caso, autoridades dos Estados Unidos acreditam que o objeto voador era um balão espião chinês, que se diz ter transmitido informações em tempo real para Pequim sobre os sistemas de comunicação dos Estados Unidos. Embora seja improvável que um avião de passageiros, que normalmente voa a cerca de 10 mil metros, se depare com balões de alta altitude como esse, é definitivamente assustador pensar que, embora voar em um avião possa fazer você se sentir no topo do mundo, nunca se sabe que tipo de tecnologia intrusiva pode estar flutuando muito mais alto do que você. Céu vermelho. Se você ama sentar na janela, então sabe que o céu pode oferecer uma infinidade de cores deslumbrantes e muito bonitas. Mas em junho de 2022, as pessoas a bordo de um avião se viram diante do que pareciam ser portais ardentes de fogo nas nuvens. Essas esferas estranhas podem parecer portais de pesadelos para o mundo invertido. Mas antes de envolverem Eleven e a sua turma, vamos considerar explicações mais prováveis, com as pistas que a gente tem. Apesar de o piloto que tirou essas fotos ter permanecido anônimo, sabemos que elas foram tiradas em algum lugar sobre o Oceano Atlântico, mas isso só cria mais perguntas. O que poderia estar emitindo essa luz no meio do oceano? A explicação mais provável é que as luzes estão vindo de um barco pesqueiro muito grande que emite luzes vermelhas brilhantes para atrair um tipo de isca chamada sauri. Os peixes sauri são muito atraídos por luzes vermelhas brilhantes e, portanto, os barcos de pesca usados para pegá-los são equipados com centenas de LEDs que atraem os peixes como mariposas para uma chama. Fenômenos semelhantes já foram avistados, tanto por passageiros de voos quanto pela Estação Espacial Internacional, que capturou imagens de centenas de barcos de pesca usando luzes verdes, que se acredita ajudarem na captura de lulas. Embora as luzes pareçam mais aquáticas do que alienígenas, esse céu vermelho à noite pode ser uma alegria para os pescadores, mas o pior pesadelo para um passageiro de avião sem noção da explicação. Aviões paralelos. Até agora, vimos passageiros avistando algumas anomalias verdadeiramente inesperadas das janelas dos seus voos, mas nossos próximos observadores de janelas descobriram que até mesmo o pouso pode trazer surpresas. Essas imagens foram capturadas por um passageiro chegando para pousar no Aeroporto Internacional de São Francisco em junho de 2016, quando não um, mas 2 aviões civis desceram para pousar exatamente ao mesmo tempo. Você pode associar esse tipo de acrobacia de voo tão próxima ao que se vê em shows aéreos de acrobatas destemidos, mas esse encontro aqui é do tipo seguro. No Aeroporto Internacional de São Francisco, as pistas 28 esquerda e 28 direita estão separadas por apenas 228 metros,
metros, o que fica exatamente na linha de base de distância mínima legal de 213 metros. Isso significa que o pouso às vezes precisa ser um processo altamente coordenado. Quando dois aviões se aproximam das pistas paralelas no aeroporto de São Francisco, os dois devem voar em um ângulo para manter uma distância segura um do outro. À medida que os aviões se aproximam das pistas, os pilotos devem confirmar ao controle de tráfego que cada um tem uma visão clara do outro avião enquanto pousam. Alguns aeroportos, como Sydney, até têm pistas paralelas opostas, uma usada para decolar e outra para pousar. Isso significa que os aviões podem cruzar no céu de perto, enquanto um desce e o outro sobe. E olhando da perspectiva certa, é difícil acreditar que a manobra poderia ser segura. Honestamente, por mais seguro que isso aí seja na realidade, eu não gostaria de viajar para Sydney e São Francisco. Problemas na janela. Todo mundo concorda que voar de avião é uma das melhores e mais rápidas maneiras de ver o mundo, mas ainda tem um debate no qual os passageiros do mundo todo não conseguem chegar a um consenso. O que é melhor, o assento no corredor ou na janela? Bem, essa pergunta foi rapidamente respondida de forma negativa para uma passageira sentada na janela em um voo da Southwest Airlines, que ia do Arizona para Las Vegas. Dá só uma olhada. Embora a simples ideia de uma janela de avião quebrar a mais de 9.000 metros de altura seja aterrorizante, descobriu-se que nem sempre é tão perigoso quanto parece. Como a pressão do ar fora de um avião é muito mais baixa do que a pressão interna, as janelas das aeronaves estão sob considerável estresse. Para lidar com isso, a maioria das janelas em aviões modernos é dividida em 3 camadas separadas. E embora todas as 3 sejam certamente importantes, são as camadas externa e intermediária que fazem a maior parte do trabalho pesado. A camada interna, contra a qual você encosta a cabeça ou pressiona o telefone, é chamada de camada de arranhão, e na verdade não é essencial para a estrutura ou segurança da janela em si. Ela apenas impede que você toque nas partes que importam. E apesar de não ter ficado claro como essa camada de arranhão que a gente acabou de ver foi quebrada, acabou sendo um caso em que nenhum dano real foi causado. Dito isso, a passageira perturbada saiu com um voucher de voo de $300, que sinceramente eu não sei se eu ia usar tão cedo depois desse tipo de experiência. Do ar para a órbita. Para a maioria das pessoas, voar em um avião é o mais próximo que a gente vai chegar do espaço sideral, mas para um grupo de passageiros de voo desprevenidos, voando de JFK em Nova York para Cancún, no México, em maio de 2021, as coisas estavam prestes a parecer muito mais próximas. Oh my God. Em 18 de maio, exatamente a 1h37 da tarde, ao passar sobre a estação espacial do Cabo Canaveral, esse passageiro da Delta em um assento junto à janela registrou o lançamento de um dos foguetes Atlas V dos Estados Unidos. O foguete em questão estava lançando um satélite de alerta de míssil, um dispositivo que pode detectar o lançamento de um míssil balístico e imediatamente transmitir essa informação para o solo. Embora sem dúvida seja uma visão única na vida para um passageiro médio, você pode estar se perguntando como exatamente é seguro para um avião civil voar tão perto de um foguete em lançamento. Normalmente, quando um lançamento ocorre, o controle de tráfego aéreo impõe restrições ao espaço aéreo ao redor da trajetória de voo pretendida do foguete. Além disso, os portos espaciais são frequentemente localizados próximos ao oceano, para que os foguetes possam ser lançados sobre a água em vez de áreas densamente povoadas. No caso desse lançamento do Atlas V, as restrições de voo ao redor do Cabo Canaveral se estenderiam por mais de 42 quilômetros para o mar, na direção para a qual o foguete estava indo, significando que esses passageiros da Delta estavam bem seguros em seus assentos da primeira fila voando sobre a terra. Deu ruim no motor. Assistir a um foguete em chamas de longe é bem maravilhoso, mas essa próxima explosão de chamas parece estar perto demais para ser considerada confortável. Dá uma olhada nisso.
sem condições. Enquanto viajavam de Guadalajara, no México, para Los Angeles, nos Estados Unidos, em agosto de 2022, os passageiros a bordo desse voo da Viva Aerobus ficaram horrorizados ao ver chamas e faíscas saindo de um dos motores giratórios da aeronave. O fogo foi avistado após um estrondo alto assustar os passageiros 10 minutos após o voo, logo depois que o avião atingiu 3.900 metros. Sem dúvida, uma das visões mais assustadoras que qualquer passageiro pode ter durante um voo. O piloto teve a sorte de conseguir pousar o avião depois de desligar o motor, o que pode parecer loucura, mas a maioria das aeronaves é projetada para poder depender de outros motores do avião para levá-las com segurança até o pouso, se um deles falhar. Felizmente, todos a bordo do voo da Viva Aerobus saíram ilesos, embora o voo tenha sido adiado por quase 12 horas. Com outro avião, claro. Incêndios nos motores de avião não são a única falha mecânica que pode causar medo nos corações dos passageiros. Estima-se que cerca de 40% da população em geral tem medo de algum aspecto sobre voar em um avião, mas eu apostaria que 100% das pessoas teria medo de se encontrar em um avião que parece estar se despedaçando. Enquanto apreciavam a vista sobre a ilha grega de Creta, passageiros a bordo de um voo da Air Serbia em agosto de 2009 ficaram chocados ao encontrar parafusos soltos em seu meio, e não apenas aqueles na última fileira que haviam exagerado nos coquetéis a bordo. Logo acima de um dos motores da aeronave, os passageiros avistaram um painel com pelo menos 5 parafusos soltos e até mesmo ausentes, levando-os a acreditar que as coisas estavam prestes a dar errado. Por mais louco que pareça, a Air Serbia assegurou aos passageiros que isso não era motivo para preocupação, pois o painel era principalmente estético e não era fundamental para a segurança da aeronave. De qualquer forma, eu me pergunto se perder algo assim durante as verificações pré-voo vai render aos trabalhadores de segurança da aeronave por trás desse erro algum prêmio de funcionário do ano. Mas a gente tá só começando com o nosso show de horror relacionado a asas. Em agosto de 2016, um voo da Southwest Airlines, que ia de New Orleans para Orlando, foi forçado a fazer um pouso de emergência depois que um dos seus motores começou a se despedaçar no ar. Um estrondo alto e o cheiro de fumaça foram os primeiros sinais de que algo estava errado. Mas quando os passageiros começaram a avistar partes do motor direito do avião batendo no vento fora das suas janelas, os procedimentos de emergência começaram. Fragmentos voando até cortaram a cauda do jato e a fuselagem, o que causou a despressurização da cabine. À medida que as máscaras de oxigênio caíam do teto na cabine de passageiros, o piloto pensou rápido e desviou imediatamente o voo para o aeroporto mais próximo, em Pensacola, na Flórida. Investigações posteriores revelaram que a causa do incidente se deveu à fadiga do metal em torno dos motores da aeronave, juntamente com o desgaste geral. Embora seja reconfortante saber que ninguém se feriu, o fato de algo assim poder acontecer, apesar das verificações regulares de qualidade em aviões, tá me fazendo pensar que talvez seja melhor nunca olhar pela janela. Não quero acabar vendo algo tipo isso aqui. Névoa misteriosa. Quando o voo 2314 da Frontier Airlines decolou de Charlotte, na Carolina do Norte, em direção a Filadélfia, na Pensilvânia, tudo parecia ter corrido sem problemas. Mas logo após a decolagem aconteceu algo que colocou um pouco de mistério sobre os acontecimentos. Embora cenas de fumaça na cabine de um avião possam fazer seu estômago se contorcer de medo, esses passageiros estão na verdade experimentando um tratamento incomum. Isso porque o que estamos vendo aqui não é fumaça de forma alguma, é névoa. Aviões que decolam de climas quentes e úmidos frequentemente experimentam esse fenômeno único de clima interno, quando o ar quente e úmido fora da cabine é rapidamente resfriado e condensado pela unidade de ar-condicionado a bordo. Isso cria ondas de vapor que têm a aparência sinistra de fumaça fluindo para a cabine de passageiros. A maioria dos aviões possui um dispositivo especial chamado separador de água para evitar que isso aconteça com muita frequência, mas é possível que o do avião da Frontier não estivesse funcionando tão bem nesse dia específico. Portanto, se por acaso você vir um pouco de fumaça inodora a bordo do seu próximo voo e a tripulação e os pilotos estiverem conduzindo as coisas como de costume, então pode ficar frio, literalmente. Objeto voador identificado.
Os avistamentos de OVNIs parecem estar se tornando mais comuns a cada ano, mas que tal a gente dar uma olhada em um que realmente pode ser explicado? Quando um passageiro de voo capturou esse disco misterioso suspenso acima das nuvens pela janela do avião, ele não tinha certeza do que fazer a princípio, mas esse avião em particular estava realmente passando sobre Seattle, no estado de Washington, o que oferece uma grande pista sobre o que a gente está vendo aqui. Esse é na verdade o topo da famosa torre de observação Space Needle de Seattle. A Space Needle é coroada como um deck de observação em forma de disco que oferece vistas de 360 graus da cidade, mas parece que esse dia em particular pode não ter oferecido as vistas mais claras. Conhecida como uma das cidades mais nubladas dos Estados Unidos, Seattle geralmente vê mais de 220 dias de nuvens pesadas por ano. Além disso, a cidade pode ser cenário de ondas de neblina tão altas que podem atingir de 150 a 230 metros de altura, o que poderia explicar como a Space Needle de 184 metros foi capaz de se elevar acima da névoa. Embora fosse bem legal se isso fosse uma cidade de nuvens da vida real, a explicação para o que aconteceu aqui é muito mais pé no chão. Monstro de fumaça. Possivelmente a melhor parte de voar é ficar olhando aquele cenário dos sonhos nas nuvens. Mas enquanto viajavam de Las Vegas para Sacramento, na Califórnia, em 17 de agosto de 2021, os passageiros de um voo da Spirit Airlines se depararam com algumas belas nuvens escondendo um segredo sinistro. Essa nuvem colossal pode parecer uma cordilheira no céu, mas na verdade é o resultado de um dos desastres mais severos da natureza. Os passageiros descobriram mais tarde que a fumaça vinha do incêndio Caldor, um grande incêndio florestal que aconteceu na Floresta Nacional de Eldorado, no leste da Califórnia entre 14 de agosto e 21 de outubro de 2021. O incêndio Caldor queimou mais de 80 mil hectares de floresta antes de ser contido, e a nuvem avistada pelos passageiros do voo era estranhamente pacífica em comparação com o que estava acontecendo lá embaixo. Infelizmente, como vimos, os incêndios florestais podem afetar os céus, bem como o solo abaixo, mas o nosso próximo grupo de passageiros viu algo mais estranho do que apenas fumaça. Passageiros desse voo tiveram uma experiência apocalíptica ao decolar do aeroporto de São Francisco durante a temporada de incêndios sem precedentes no estado em agosto e setembro de 2020. Mas como isso aconteceu? Bem, a luz branca do sol é uma combinação de todas as cores do arco-íris, mas quando a fumaça de incêndios florestais ativos está no ar, às vezes as partículas podem filtrar a luz azul antes que ela alcance nossos olhos. Com apenas as frequências mais longas de luz vermelha e amarela capazes de passar, um céu estranhamente tingido de laranja pode aparecer. Impressionante e assustador de se ver, esse céu laranja ardente parece mais o mundo de Blade Runner 2049. Nos resta esperar que não haja mais visões como essa nos aguardando no futuro. Recepção réptil. Uma das melhores partes de chegar em casa depois de um voo pode ser o momento em que você se reúne com familiares e amigos que esperam você no portão de desembarque. Mas tem um aeroporto por aí que você pode encontrar um comitê de boas-vindas um pouco diferente. Confere aí. Isso sim que é uma saudação típica da Flórida. Quando um voo da Spirit Airlines pousou no Aeroporto Internacional de Orlando em junho de 2018, os passageiros descobriram que a última etapa da sua jornada foi interrompida por um jacaré dando um passeio pela pista. A Flórida tem uma imensa população de 1,3 milhão de jacarés, e essa população pode ser vista por todo o estado, até mesmo nos aeroportos. O Aeroporto Internacional de Orlando está situado em mais de 4.800 hectares de pântanos da Flórida, o que significa que eles tiveram que empregar um biólogo no local, bem como uma equipe de fauna para ajudar em encontros potenciais. Empilhamento de aeronaves.
Embora a ideia de um avião pousar em cima de outro pareça absolutamente catastrófica, passageiros nas salas de embarque do Aeroporto Internacional de Los Angeles ficaram chocados ao ver o que parecia ser exatamente isso em setembro de 2012. Na verdade, foi ainda mais extremo. Eles viram o que parecia ser um foguete pousando em cima de um avião. Olha só. Embora certamente seja angustiante de se ver, esse transporte duplo de aeronaves é totalmente seguro. Esse é um dos transportadores de ônibus espaciais da NASA, um dos 2 Boeing 747 modificados que foram equipados para transportar ônibus espaciais entre diferentes estações espaciais. Introduzido em 1981, o programa de ônibus espaciais da NASA viu as primeiras espaçonaves reutilizáveis da humanidade em ação. Mas até 2011 o programa foi considerado muito caro para continuar. Esse pouso em particular foi especial por mais do que apenas a aparência, pois foi o voo final do ônibus espacial Endeavour, antes de ser colocado em exibição permanente no California Science Center. Isso realmente faz você pensar, apesar de normalmente a gente associar aeroportos a estresse, aquela correria para pegar voos, se você parar para olhar ao redor, às vezes vai ver a história acontecendo. Você já viu algo em um avião que acha que não deveria ter visto? Me conta nos comentários aí embaixo. E por que você não confere a parte 1 dessa série? Fica a dica e eu vejo você na próxima vez. Como sempre, obrigado por assistir.